Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. 9 pessoas desaparecem por hora no país. No ano passado, 82 mil brasileiros sumiram e 52 mil foram localizados. E você, saberia como agir no caso de um desaparecimento? Veja na reportagem. Uma pessoa desaparece por vários motivos. Pode ter sido vítima de um crime, ter perdido a memória, ter tido um surto ou simplesmente quis sumir. A família muitas vezes fica sem saber o que fazer. Mas se há desconfiança de um desaparecimento, o primeiro passo é procurar a polícia. A definição do momento de se procurar a polícia, de comunicar um desaparecimento, é do parente, é do amigo, é da pessoa que é próxima do desaparecido. Quando ela faz as suas checagens, ela verifica e constata que a pessoa realmente desapareceu, que todos os eventos levam a essa conclusão, ela tem o direito e ela deve procurar a polícia e fazer esse registro, essa comunicação do desaparecimento. Ao ir à delegacia, o familiar deve levar uma foto da pessoa e também informações completas sobre ela e amigos próximos. Nenhum dado deve ser omitido, inclusive problemas com drogas ou no relacionamento doméstico. Fornecer o código e-mail do celular também ajuda. E fazer anúncios nas redes sociais é importante. Quando uma pessoa desaparece, a família costuma começar procurando entre os amigos, dentro da rotina. Mas à medida que o tempo passa, a sensação é de procurar uma agulha num palheiro. E é aí que a busca deve ser ampliada, procurando inclusive órgãos públicos de outros estados. Os ministérios públicos de 17 estados e do Distrito Federal têm um sistema integrado de localização de desaparecidos e as informações podem ser preenchidas por parentes na internet. A pessoa ela fornece os dados e esses dados eles são alimentados numa base de dados e pode ser até que a pessoa desaparecida já tenha sido encontrada, não, por uma outra pessoa, por uma instituição pública, digamos um hospital, Corpo de Bombeiros, SAMU, a própria delegacia de polícia, não? E aí torna mais fácil a localização dessa pessoa. O alcoolismo é uma doença crônica que se manifesta progressivamente e que não tem cura. Por isso, os grupos de apoio são tão importantes. Neste mês, o mais conhecido deles completa 84 anos. O Grupo Alcoólicos Anônimos lembra que existe saída para o alcoolismo e prova que a troca de experiências ajuda na recuperação da doença. Desde cedo, ainda na infância, o álcool fazia parte da vida desse homem. Vindo de uma família em que muitos bebiam, era comum encontrar copos e garrafas espalhados pela casa em reuniões de família. Tudo isso o levou ao vício. A ajuda veio do grupo Alcoólicos Anônimos. É através desse compartilhar de experiência, do programa de recuperação de Alcoólicos Anônimos, a busca da prática, eu tenho me mantido longe do álcool, graças à prática e a frequentar as reuniões da Irmandade. Os Alcoólicos Anônimos são uma comunidade de homens e mulheres que compartilham suas experiências e esperanças para se recuperar do alcoolismo, uma doença incurável. A proposta é ajudar o dependente a parar de beber. Os Alcoólicos Anônimos funcionam com base no programa de 12 passos. O primeiro é admitir sua impotência diante do álcool. Tudo que eu pegava era festa, farra e tal. Eu perdi o controle da minha vida. E aí, nesse momento, foi que eu entendi o primeiro passo. Neste mês de setembro, os Alcoólicos Anônimos celebram 84 anos de fundação. Por isso, a comunidade está com um estande aqui na Estação da Lapa para levar esclarecimentos à população sobre o trabalho do AA e ajudar quem precisa se ver livre do álcool. Às vezes a pessoa que está doente não reconhece que está doente, mas o familiar, como eu, como outras pessoas, quer saber onde buscar ajuda e às vezes não sabe onde buscar ajuda. Essa mulher passava pela Estação da Lapa quando viu o estande dos Alcoólicos Anônimos. Ela quer ajudar familiares que enfrentam a doença. Essa ajuda é importantíssima. Conheço gente que pediu essa ajuda e hoje está bem.
O processo para pedir refúgio no Brasil vai ficar mais simples e rápido com a ajuda da internet. Amar chegou ao Brasil em 2014, fugindo da guerra na Síria. Veio na companhia da mulher e dos 3 filhos, na condição de refugiado. Em Brasília, montou uma loja de produtos árabes e não pensa em sair do país. Agora eu vivo igual o pessoal normal. Tem trabalho, tem loja, trabalho mesmo todo dia. 3 crianças foram na escola todo dia. Buscar refúgio no Brasil vai ficar mais fácil. Todas as solicitações para reconhecimento da situação de refugiado serão feitas apenas pela internet. A medida deve tornar o processo mais ágil e diminuir as possibilidades de erros. É muito mais prático do que você hoje pegar um papel, preencher o papel e entregar o papel no balcão da Polícia Federal. Com o novo sistema vai ficar muito mais simples, porque ele já nasce digital. Os estrangeiros poderão preencher o formulário online de pedido de refúgio ainda no país de origem. Mas, para o processo começar a tramitar, ele vai precisar comparecer pessoalmente a uma unidade da Polícia Federal aqui no Brasil. Com o processo em andamento, poderá acompanhar todas as etapas pela internet. Historicamente, o Brasil reconheceu como refugiado 11 mil pessoas. Hoje, cerca de 6.200 vivem no país nesta condição. A maior parte é formada por sírios, seguida de congoleses e angolanos. Outros 190 mil pedidos de refúgio tramitam no Ministério da Justiça. 100 mil deles abertos por venezuelanos. O Brasil quer regularizar todos os venezuelanos que aqui estão. Você sabe o que é o autismo? É um transtorno que, segundo a Organização Mundial da Saúde, atinge 2 milhões de pessoas só no Brasil. Na semana passada, Guilherme, que tem 10 anos, se perdeu por algumas horas nas ruas de Brasília. Os pais ficaram muito preocupados, principalmente porque o garoto é um pouco diferente das outras crianças da idade dele. Ele tem o transtorno do espectro autista. A gente sabe que tem pessoas que fazem o mal para os outros, né? Se ele desse o azar de cruzar com uma dessas pessoas e uma pessoa dessa pegasse ele pela mão e puxasse, ele não conseguiria dizer para outra que aquela pessoa não é o pai dele, não é a mãe dele, que está levando ele à força. O autismo é uma condição que afeta o desenvolvimento da criança e compromete as habilidades de comunicação, socialização e comportamento. O mais importante de se entender do autismo é que é uma pessoa que está em algum nível voltada para si mesma. Por isso que o autismo, ele não tem como falar de autismo sem falar de um processo que não acontece a socialização. Crianças de 1 ano e meio de idade que apresentem pelo menos 3 dos seguintes sintomas podem ter a suspeita de autismo considerada. São eles: não manter contato visual por mais de 2 segundos, não atender pelo nome, ser muito preso a rotinas a ponto de se desestruturarem pela ausência delas, não falar ou fazer gestos para mostrar algo e girar objetos sem uma função aparente. Até hoje nunca foi feito um levantamento oficial, mas a Organização Mundial da Saúde estima que existam 70 milhões de autistas em todo o mundo, sendo 2 milhões deles aqui no Brasil. E apesar de o nome desse transtorno ser bastante popular, poucas pessoas sabem como se comportar diante de alguém com autismo. Os tratamentos terapêuticos são fundamentais para a criança autista aprender a se comunicar melhor e a ter mais autonomia. A gente precisa identificar onde cada criança apresenta, onde está a dificuldade de cada criança, para então desenvolver um plano para trabalhar com essa criança. Ele tem o tratamento adequado, né? E isso faz toda a diferença para que ele está melhorando, né? Ele sempre será autista, mas ele está conseguindo vencer as dificuldades, né? Em São Paulo, uma exposição inaugurada sensibiliza os visitantes para a importância da água nas nossas vidas. A mostra é interativa e foi pensada para estimular o consumo consciente dos recursos hídricos. Cantar no chuveiro pode, mas sem água. A Heloísa ficou impressionada com a quantidade que a gente gasta. Por aqui, dá para saber quanta água é necessária para fazer alguns produtos, como uma camisa, por exemplo. 3.900. É muita água. Camiseta.
É muita água, muita água. O nosso corpo tem cerca de 60% de água. Nessa balança, dá para saber quanto isso representa. A gente às vezes acaba desperdiçando, acaba não dando tanta importância, sendo que a água é a vida, né? As atrações fazem parte da exposição O Ser Humano e a Água, que fala sobre a disponibilidade de água no planeta e a forma como lidamos com o pouco que temos. A gente tem água em abundância, mas é água salgada e a gente precisa de água doce para viver. A vida depende da água. E se as pessoas que vierem visitar essa exposição saírem conscientes de que é importante preservá-la, a gente vai estar fazendo um bem enorme para o mundo. Aqui a sensação é de um mergulho no oceano, como se a gente estivesse no meio de uma água cristalina, vendo e ouvindo tudo o que tem nela. Você vê elementos naturais do mar, você vê peixes, tartarugas, estrelas, e você vê também a nossa intervenção humana, que é o lixo, né? Então é essa a realidade do que a gente tem hoje nos nossos oceanos. Mas também a gente tem a mágica de poder colocar todo esse lixo para fora e voltar a ser o oceano como a gente sempre quer que ele esteja. A gente consegue realmente visualizar e entender, enfim, tudo de bom que a natureza nos oferece e tudo de ruim que a gente faz para ela. E a gente entendendo, a gente consegue realmente mudar os nossos hábitos para, de fato, preservar o meio ambiente. E não só achar que fechou a torneira e tal, ok, valeu, não, é muito mais além disso. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número, 021 974 522 300. Muito obrigada pela companhia. Tchau.